Nesse curso completo você vai aprender a linguagem SQL do zero juntamente com o PostgreSQL. Se você não sabe nada sobre banco de dados, linguagem SQL, sistema de gerenciamento de banco de dados, fica conosco até o final desse curso, porque você vai aprender do absoluto zero a trabalhar com a linguagem SQL do zero, mesmo que você nunca tenha programado na sua vida, do zero até conhecimentos mais avançados. Então já deixa o like nesse vídeo para você ajudar o nosso curso, que é totalmente gratuito. Para só um pouquinho e clica aí no gostei. Você vai ajudar o nosso trabalho e também ajudar outras pessoas a encontrar esse conteúdo com mais facilidade. Já se inscreve no canal, clica no sininho para ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E para fazer esse curso explodir aqui na plataforma, digita aí nos comentários curso completo de SQL ou curso de Postgre. Você pode digitar qualquer um dos dois aí. Digita aí curso de Postgre ou curso completo de SQL. Fazendo isso, você ajuda o algoritmo a entender o nosso vídeo e espalhar isso para mais pessoas. Vamos bugar o algoritmo aí e fazer ele entregar para o maior número de pessoas. É um curso 100% gratuito, você não precisa pagar absolutamente nada. Fique à vontade, caso você queira fazer um valeu demais aí com qualquer valor ou comprar qualquer coisa na descrição. Você não é obrigado, mas se você fizer isso, você ajuda o nosso trabalho e incentiva a gente a continuar com esses grandes projetos aqui no canal. Eu já trouxe vários cursos aqui, como por exemplo, o curso de Java completo, entre outros cursos, como por exemplo, o curso de Gradle, entre outros. Então, se você quer projetos como esse, apoie o nosso canal o máximo que você puder. Então, bora começar mais um vídeo? Então, bora lá! Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui o nosso curso de SQL. Antes de eu começar a ensinar a linguagem do zero, eu preciso passar a parte teórica para você entender mais ou menos, o que é um banco de dados e o que é essa linguagem SQL. Como que era armazenado os dados há muitos anos atrás, na década de 60, de 70? A gente não tinha banco de dados relacional. Como que as empresas armazenavam as suas informações? Era através de grandes armários, estantes, onde tinham vários registros, registros de empresas, de clientes, de pessoas, de dados confidenciais, entre outras coisas. Então, o banco de dados, na era da pedra, antes da internet, antes de existir os conceitos de banco de dados relacional, a gente tinha aqui os armários, E o armário aqui é representado pelo banco de dados. A gente tem as pastas, que são representadas pelas tabelas. As pastas vão guardar o quê? Registros. São as informações de clientes, de fornecedores, de empresas, de usuários, entre outras coisas. Então era assim que era armazenado os dados antigamente. As empresas armazenavam em grandes armários, em grandes estantes, pastas com diversos registros. Basicamente era isso: armário, pasta e papel. Porém, o que eles perceberam? Que esse formato arcaico, ele tem um limite, Então ia chegar um momento que você não ia conseguir mais guardar registros, pastas. Você precisaria colocar outro armário, depois outro armário. Então acabava ocupando muito espaço físico, para você guardar essas informações. Foi aí, depois de muito tempo, que foi pensada uma forma de armazenar esses dados através de software, utilizando aí uma linguagem de consulta, que é o SQL. Foi aí que foi criado os modelos relacionais, que são os bancos de dados mais tradicionais que a gente utiliza nos dias atuais. São os bancos de dados offline, que você armazena os dados de maneira local, em um servidor local, na sua máquina, pode ser no seu aplicativo Android, no aplicativo iOS, pode ser no seu desktop, num servidor local. Você vai ter um banco de dados relacional. Depois disso foi expandido para a web, mas esse banco de dados tradicional, ele é a base de tudo, esse modelo relacional. Então, se eu fosse organizar, por exemplo, todos os fornecedores daquela empresa, eu teria lá uma pasta chamada de fornecedores, onde ia ter vários registros de vários fornecedores. Eu quero guardar as informações dos usuários, dos funcionários, por exemplo. Eu teria uma outra pasta chamada de funcionário e dentro dessa pasta iria ter vários registros de cada funcionário. E assim vai. Então, nesse caso, o armário é o banco de dados,
As pastas seriam as tabelas e dentro das tabelas, né, de cada tabela específica, a gente teria vários registros. Agora a gente vai ver, né, a linguagem SQL, que é o que você vai aprender aqui. Comandos SQL. Você pode utilizar em diversas aplicações. Se você aprender esses comandos que eu vou ensinar nesse curso, você vai entender a base de um banco de dados. Você vai conseguir trabalhar em qualquer ambiente, seja mobile, web, desktop, não importa. Por quê? Porque essa linguagem SQL é uma linguagem universal. O que é o SQL? O SQL significa, do inglês, né? Structured Query Language, ou seja, linguagem de consulta estruturada. É uma linguagem de consulta projetada especificamente para banco de dados. O SQL é uma linguagem de consulta universal de banco de dados. Por que universal? Porque ela não muda. Ela vai ser usada em todos os sistemas da mesma forma. Tanto para criar, atualizar, recuperar os dados, o procedimento vai ser o mesmo. Então, eles conseguiram padronizar essa linguagem através de órgãos sérios, né? Um deles é o ISO, mas tem outros órgãos que também padronizaram essa linguagem para que essa linguagem não tivesse nenhum tipo de modificação e ficasse despadronizado. Então, é uma linguagem universal e ela não vai mudar, certo? Você aprendeu os comandos aqui desse vídeo, você consegue utilizar em qualquer ambiente. E mesmo que você não utilize o SQL puro, você usa lá um framework de banco de dados, por debaixo dos panos, o framework está utilizando a linguagem SQL, os comandos que eu vou ensinar para você aqui. E aí foi criada a estrutura, né, de banco de dados que a gente conhece hoje, que é um modelo relacional, onde a gente vai ter aqui o banco de dados e as tabelas do banco de dados. A gente pode ter várias tabelas dentro de um único banco de dados. Então vamos supor que esse banco de dados é da minha empresa, Stack Mobile. E aí na minha empresa eu preciso separar, né, organizar esses dados em tabelas diferentes. Então eu vou ter lá os funcionários, né, da minha empresa, eu preciso organizar as vendas, os fornecedores, os usuários e por aí vai. Então aqui eu tenho as tabelas, eu tenho a tabela funcionários e dentro da tabela funcionários eu vou ter vários registros, ou seja, o nome de cada funcionário, a idade, o nascimento, vai ter ali os registros dentro da tabela funcionário. Eu vou ter também uma tabela aqui de vendas para organizar só a parte da venda. Então aqui nos registros eu posso ter o ID da venda, o nome da venda, o produto que eu estou vendendo, né, o preço e por aí vai. E aqui eu tenho também uma tabela de fornecedores, onde vai ter os registros ali, né, todas as informações dos fornecedores. Então aqui é o banco de dados, tabelas e os registros. Vamos ver em detalhes como é que funciona a parte das tabelas e dos registros. Então aqui eu tenho o banco de dados. Beleza, criei meu banco de dados, eu vou criar a minha tabela. E vamos supor que eu quero organizar ali os dados dos usuários da minha aplicação. Então eu vou criar aqui uma tabela chamada de usuários dentro, né, do meu banco de dados. E essa tabela vai ter vários registros. Então aqui eu tenho, por exemplo, a coluna nome, a coluna nascimento, sexo e o país. E aqui eu vou ter as informações desse usuário. Eu vou ter o nome do usuário, o nascimento dele, né, o dia que ele nasceu, o sexo dele, se é feminino ou masculino, e o país de origem. Dando mais detalhes para você como funcionam as tabelas aqui, nós temos a tabela usuários e aqui a gente tem as colunas da tabela, ou seja, coluna nome, coluna nascimento, coluna sexo e coluna país. Essa coluna, ela pode ser chamada de campos. Que são os campos da minha tabela. Campo nome, campo nascimento e assim por diante. E os registros? A linha é o nosso registro. Coluna nome, registro, João Pedro. O registro é a minha linha. A mesma coisa aqui, ó. Linha sexo, linha país. Então aqui a gente tem coluna e aqui a gente tem a linha, onde vai ficar os registros. Beleza? É assim que funciona essa organização. Os registros, né, vão ser compostos ali por linhas e vai ter as colunas que são os campos da tabela. Agora, você precisa entender como é que funciona o SGBD. O que é o SGBD? SGBD do inglês significa Database Management System, ou seja, DBMS do inglês, né? E do português é o SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. É um sistema de gerenciamento de banco de dados. Seu principal objetivo é gerenciar acessos, armazenar informações, organizar, manipular dados, importar e exportar dados. É basicamente um software que vai disponibilizar uma interface mais amigável para poder gerenciar o banco de dados. Então assim, pessoal, a gente tem a linguagem SQL,
que é utilizada, né, para criar o banco de dados, as tabelas, os registros. Porém, a gente não consegue utilizar a linguagem pura sem um sistema de gerenciamento de banco de dados. Esse sistema é como se fosse uma IDE, mas não é uma IDE. O termo correto é sistema de gerenciamento de banco de dados. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar só com banco de dados. Eu não vou usar uma linguagem de programação para criar, por exemplo, um site, um aplicativo, uma aplicação para desktop. Não, eu vou usar somente SQL. Para criar o meu banco de dados dentro desse software e através desse software eu consigo implementar numa aplicação web, numa aplicação mobile, né, seja Android, iOS, eu consigo fazer a integração desse sistema, desse gerenciamento de banco de dados numa aplicação real. Basicamente, esse sistema de gerenciamento, ele é um software onde você vai criar o seu banco de dados. E lá você vai ter uma interface mais amigável. Lá você vai conseguir fazer backup do seu banco de dados, fazer a exportação, a importação. Você vai ter o quê? O gerenciamento de acesso, você vai conseguir gerenciar a senha do administrador, a senha do usuário que vai mexer no dia a dia, né, que nesse caso seria o funcionário. Você vai armazenar informações, né, você vai criar as tabelas, colocar os dados de fornecedores, de clientes, você vai organizar esses dados, manipular dados, entre outras coisas. Você consegue gerar relatórios. Então é um sistema de gerenciamento. E aí nós temos várias empresas que disponibilizam esse sistema de gerenciamento de banco de dados. Tem várias empresas, eu vou trazer para você aqui as mais conhecidas e as mais utilizadas no mercado. Nós temos aqui a empresa Oracle, que tem dois tipos de sistema de gerenciamento de banco de dados. Tem o da própria Oracle e tem o MySQL. Tanto o MySQL quanto o Oracle DB pertencem à empresa Oracle. Nós temos também o SQL Server, que é da Microsoft. Também é um sistema muito utilizado no mercado. Muitas empresas grandes utilizam aí o SQL Server. E nós temos aqui o PostgreSQL. É um sistema de gerenciamento de banco de dados excelente. Esse daqui é código aberto. O SQL é da Microsoft e o MySQL e o Oracle Database é da empresa Oracle. Esses são os 4 mais utilizados. Todos eles aqui são excelentes e você pode utilizar qualquer um deles. Eu já usei praticamente todos esses daqui. O que eu mais gostei foi o MySQL e o PostgreSQL. Mas qualquer um deles aqui você pode utilizar e são excelentes. E todos eles você vai conseguir escrever SQL, né, que é essa linguagem de consulta. Todos eles você vai conseguir tanto aprender a linguagem quanto criar o seu banco de dados e colocar na produção. E o sistema de gerenciador de banco de dados que a gente vai escolher nesse curso é o PostgreSQL, que é um sistema de gerenciamento de código aberto, totalmente gratuito e muito utilizado nas empresas, principalmente startups. Mas muitas empresas pequenas, médias e grandes utilizam aí o Postgre. Agora a gente vai fazer a instalação. Eu vou mostrar como que você faz a instalação desse sistema de gerenciamento de banco de dados e depois eu vou ensinar você a linguagem SQL do zero. Você vai acessar o seu navegador de internet e você vai colocar aí, ó, PostgreSQL. Esse daqui é o site oficial postgresql.org. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acessar. Vamos clicar aqui no primeiro site. Chegando aqui no site oficial, a gente vai vir aqui no botão de download e você vai escolher aqui o seu sistema operacional. O PostgreSQL está disponível para o sistema operacional Linux, macOS, Windows, BSD e Solaris. Caso você tenha qualquer um desses sistemas aqui, aceita o PostgreSQL. No meu caso aqui, eu vou fazer a instalação no Windows 11. Caso você tenha um Mac, você vai escolher a opção Mac. Caso você tenha o Linux, você vai colocar a opção Linux. Então eu vou clicar aqui no Windows. Ele vai mostrar para mim aqui todas as versões do Postgre, desde a mais antiga, né, até a mais recente. Eu vou clicar aqui, ó, em Download the Installer. Vou clicar nesse link aqui, ó. E aqui você consegue acessar as principais versões do Postgre. Eu vou acessar a última versão, mas caso tenha uma versão superior, você pode instalar também sem nenhum problema. Eu vou instalar aqui a versão 18.2. Aqui você consegue ver novamente, né, os principais sistemas operacionais: Linux, macOS
e o Windows. Nesse caso, eu vou clicar aqui no Windows x86-64, vou clicar aqui ó, nessa setinha e automaticamente ele já vai entregar para mim aqui ó, o instalador. Eu vou salvar aqui em Documentos, vamos aguardar. O download foi concluído, eu vou acessar aqui o explorador de arquivos, Documentos e está aqui o instalador do PostgRE. Vou clicar com o botão direito, vou executar como administrador. Sempre você vai executar como administrador. Vamos clicar aqui em Sim para confirmar. E automaticamente vai começar aqui o processo de instalação. Primeiro, ele vai instalar aqui, no caso do Windows, o Microsoft Visual C 2015 a 2022. Vai instalar essa distribuição aqui do Visual C. Vamos aguardar a instalação. Esse processo ele é automático. Vai aparecer essa janela aqui de Setup. Vamos clicar aqui em Next. E aqui você vai ver o local onde o PostgreSQL vai ficar instalado. Por padrão, ele vai ficar no disco local C, /arquivos de programas, /PostgreSQL. E aqui a versão, que nesse caso é a versão 18. Você pode clicar aqui ó, nessa pasta e trocar o diretório da instalação. Nesse caso, eu recomendo que você mantenha no local padrão para evitar qualquer tipo de problema. Depois que você já tiver instalado, fizer esse curso do começo até o fim, aí você pode depois, numa próxima instalação, fazer instalações customizadas. Mantenha no padrão para evitar erros. Vamos clicar aqui em Next e aqui ele vai trazer alguns componentes. Então nós temos aqui, por exemplo, esses componentes que é o PostgreSQL Server, que nesse caso é o servidor do PostgreSQL. Nós temos aqui o pgadmin versão 4. Esse pgadmin seria o sistema de gerenciamento de banco de dados, onde eu vou acessar ali com uma senha de administrador. Nós temos aqui o Stack Builder e nós temos aqui Command Line Tools. Nós conseguimos fazer aqui também a inserção de registros, criação de tabelas via linha de comando, igual o MySQL. Aqui no PostgRE eu também consigo fazer isso. Você pode ou não instalar todas as opções. Nesse caso, mantenha tudo instalado, porque caso você precise utilizar alguns desses serviços aqui, alguns desses componentes, você já tem instalado. Mantenha tudo instalado, é bem leve isso daqui. Vamos clicar em Next. Aqui é o local, onde vai ficar instalado. Exatamente no mesmo local, só que vai criar aqui uma pasta chamada de Data. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui em Next. E aqui você precisa colocar a senha do seu super user, o seu super usuário, a senha do administrador. Coloque uma senha que você consegue lembrar depois, Anota no papel aí, porque você tem que lembrar essa senha. Então, coloque a sua senha de ADM. Eu vou colocar a minha aqui. E depois você vai confirmar essa senha. Anota aí, porque se você perder, você vai ter que desinstalar e instalar novamente. Não vai conseguir acessar o sistema de gerenciamento. Vou clicar aqui em Next. Aqui ele mostra para você a porta onde o PostgRE vai escutar. Por padrão, ele vai escutar na porta 5432. Você pode mudar isso daqui mais para frente. Para o nosso curso aqui, não tem problema nenhum. Pode manter a porta padrão. Vamos clicar aqui em Next. Aqui é o cluster, A localização do cluster do database. Você vai ter aqui vários países, várias regiões. Nesse caso, pode manter no default, porque você não vai precisar utilizar isso daqui. Então, mantenha no default. Você pode configurar depois o cluster. Mantenha no default. Vamos clicar em Next. Vamos clicar em Next novamente e depois Next. Agora, ele vai começar aqui o processo de instalação. Vamos aguardar. Quando terminar aqui, eu volto. Instalação feita com sucesso. Aqui ele fala, se eu quero abrir o Stack Builder ou fechar. Você pode desmarcar isso daqui e clicar em Finish ou marcar e iniciar o Stack Builder. Nesse caso, eu vou desmarcar, vou clicar aqui em Finish. A instalação foi feita com sucesso. Aí o que vai acontecer? Você vai acessar o campo de pesquisa aí do seu sistema operacional e a gente vai acessar o nosso PG. Você vai colocar só PG aí e já vai aparecer aqui, pgadmin 4. É aqui que a gente vai acessar o nosso sistema de gerenciamento de banco de dados utilizando aí o PostgreSQL. Vamos clicar aqui no pgadmin 4. Ele vai iniciar. Vamos maximizar. E essa daqui é a tela principal, nosso dashboard principal. Para você conseguir acessar o banco de dados, que vem por padrão aqui, ele criou uma base de dados, eu vou precisar colocar a senha
do administrador, aquela senha que você criou logo no começo da instalação. Caso você não coloque aqui, não vai carregar o banco de dados. Então, nesse caso, você vai colocar a mesma senha que você colocou durante a instalação para o seu admin. Vou colocar a minha aqui, vou clicar em OK e automaticamente ele já vai carregar o nosso dashboard e todas as informações do nosso sistema de gerenciamento. Isso daqui é um sistema de gerenciamento de banco de dados. É aqui dentro dessa IDE, né, que a gente vai criar os nossos bancos de dados, as nossas tabelas, inserir os nossos registros. A gente vai escrever códigos em SQL para criar a nossa base de dados, para inserir registros, atualizar registros, deletar registros. Tudo isso a gente vai fazer aqui dentro. Primeira coisa que você precisa fazer aqui é o seguinte. Vai ter um monte de aba aqui, ó, que vem por padrão. A gente pode simplesmente fechar. Fecha tudo isso daqui, ó, porque isso daqui vai atrapalhar você. Vamos fechar tudo isso daqui. Aqui nós temos, se você clicar aqui, ó, em Server, aqui é o seu servidor local, né? A sua máquina agora é o servidor local, ele está escutando naquela porta, que é 5432, se eu não me engano. E aqui dentro do PostgreSQL 18, que é a versão atual, nós temos aqui os nossos databases. E nesse caso, são as nossas bases de dados, os nossos bancos de dados. E por padrão, ele cria, aqui dentro de databases, ele cria esse banco de dados aqui, ó, chamado de Postgre. É um banco de dados padrão aí do Postgre, um banco de dados de exemplo. Inclusive, eu não consigo nem excluir ele. É um banco de dados que vem por padrão e eu não consigo deletar ele. E aí você consegue ver que dentro desse banco de dados, eu tenho várias funcionalidades, eu tenho vários módulos. Durante o desenvolvimento dos seus aplicativos, você pode utilizar ou não. Nós temos aqui, por exemplo, as casts, nós temos os catálogos, as extensões que nós podemos aplicar nesse banco de dados. Nós temos aqui as linguagens, nós temos os esquemas e dentro dos esquemas tem vários esquemas aqui. Mas o que mais interessa para a gente são esses esquemas aqui, ó, tables, que são tabelas. Então, dentro desse banco de dados aqui, não tem nenhuma tabela, só tem o esquema tabelas aqui. Então, toda vez que eu criar uma tabela nova, vai aparecer as tabelas dentro aqui de tables. Eu tenho minhas views, eu tenho os tipos. Então, tem muitas funcionalidades que você pode trabalhar aí no PostgreSQL. Legal? Aqui em cima, em File, eu tenho as preferências, eu consigo resetar o layout, eu consigo ver os logs, eu consigo configurar a porta, timeout aqui, né, os milissegundos da conexão. Aqui em objeto, eu consigo criar um database, consigo criar um banco de dados. Aqui em ferramentas, ó, tools, eu posso adicionar uma query, né, para me fazer consulta. Aqui em edit, eu tenho algumas teclas de atalho, como por exemplo, para copiar alguma coisa, eu posso utilizar o Ctrl+C. Para cortar o Ctrl+X, para colar o Ctrl+V, para deletar, para voltar, né, caso eu erre alguma coisa, Ctrl+Z. Então já tenho aqui as teclas de atalho. Eu tenho aqui também View, né, eu posso dar um zoom na IDE. Tem algumas funcionalidades aqui. E aqui a parte de ajuda. Bacana. É bem simples, aqui não tem muitas funcionalidades. Aqui embaixo tem uma engrenagem onde eu consigo acessar as preferências. Posso fechar aqui. Eu posso acessar as mesmas preferências clicando aqui em File, Preference, eu vou conseguir acessar as preferências também. E para você criar um banco de dados aqui, um novo banco de dados, eu posso criar tanto pelo código, utilizando comandos SQL, como também eu posso criar pela própria interface gráfica. Para criar o banco de dados pela interface gráfica, eu posso clicar aqui em cima de Databases, exatamente aqui em cima, ó, clicar com o botão direito e vai aparecer aqui, ó, Create. Eu vou criar um novo banco de dados, Create Database, e aqui você pode colocar o nome do seu banco de dados. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, Stack Mobile. Aqui você pode definir Postgre ou qualquer outro que está aqui. Nesse caso, pode manter Postgre. Aqui você pode definir um comentário, se você quiser. E aqui tem questões de segurança, né? Parâmetros que você pode adicionar. E aqui na parte de definição, o encoding é muito importante. Sempre mantenha o UTF-8. Porque é um padrão aí bem consolidado. Então mantenha aí o UTF-8. Vamos manter aqui em General, dessa forma aqui, nome do banco de dados. E aqui eu posso clicar em Save. Automaticamente já mostra essa mensagem aqui, ó, Postgre 18 é Stack Mobile, né? O meu banco de dados foi conectado. Ele acabou de criar um banco de dados aqui chamado de Stack Mobile. E aí se você minimizar aqui, ó, dentro de Databases, nós temos dois bancos de dados. Posso clicar aqui, minimizar, ó.
minimizar também, eu tenho o Postgres, que é o padrão, e eu tenho o novo que eu criei agora, que é o Stack Mobile. E se eu clicar aqui no banco de dados do Stack Mobile, ele vai ter a mesma árvore de componentes. Ele vai ter os esquemas dele, né? As tabelas dele, ele vai ter todas as funcionalidades referentes a esse banco. E se eu quiser criar uma tabela para esse banco, eu posso criar a tabela, né? Clicando aqui no banco aqui, ó. Eu posso vir aqui em esquemas, aqui em tables, em cima de tables, né? Posso clicar com o botão direito e eu posso criar uma nova tabela. Eu posso criar tudo pela interface gráfica. Porém, eu vou ensinar para você os códigos SQL, que é o que interessa a você, mas só para você saber que você pode criar pela interface gráfica e pelo código. Recomendo o código para você aprender, legal? Só estou te mostrando porque depois que você aprende a trabalhar com SQL, para facilitar a tua vida, às vezes agilizar algum serviço, você pode criar algumas coisas aqui pela interface gráfica e também já ir colocando pelo código também. Você pode usar os dois ao mesmo tempo. Show? Mas nesse caso, eu não vou criar, vou clicar aqui em No. Vou clicar aqui em Yes, perdão. Eu vou criar pelo código aqui para você ver. Então, para você criar pelo código, você precisa abrir aqui um arquivo de consulta. Então, você vai clicar no banco de dados, vai clicar aqui em cima dele, tem que estar com o banco selecionado. Você vem aqui em ferramentas e vai ativar essa opção aqui, ó, Carry To. Se eu clicar fora do banco aqui, ó, cliquei aqui em Sever e eu clicar em Tools, ele não habilita o Carry To, tá vendo? Ó? Tem que estar em cima do banco de dados. Então, eu vou clicar em cima da base de dados aqui, tem que ficar azul, ó. Selecionei, clica aqui em Tools e aí sim, ó, Carry To. Clica aqui, ele já vai abrir uma nova página aqui onde eu posso passar os meus comandos de consulta. Carry quer dizer consulta, são comandos SQL de consulta. E aqui eu posso criar um banco de dados, eu posso criar uma tabela. Nesse caso, como o banco de dados já foi criado, eu não preciso criar um banco de dados. Eu poderia criar já a tabela diretamente. Então eu poderia colocar esse comando aqui, ó, Create Table, ou seja, eu vou criar uma tabela de produtos. E sempre, no final do comando, você coloca o ponto vírgula para finalizar o comando. Então, Create Table, isso aqui é um comando SQL, né, um comando de consulta. Eu vou criar uma tabela de produtos para o meu banco de dados Stack Mobile, porque ele já está selecionado aqui dentro do Stack Mobile. Quando eu clicar aqui para executar, ele vai criar essa tabela. Eu posso clicar aqui em cima, ó, nesse triângulo, ele já vai executar esse código, Execute Script, ou eu posso utilizar a tecla de atalho F5. Tá vendo? O F5, se eu apertar o F5, ele vai executar esse comando. Ou eu posso clicar aqui em cima. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui em cima. E aí, ó, olha o que aconteceu. Teve um erro de sintaxe aqui. Por que teve um erro de sintaxe? Porque eu não coloquei nenhum tipo de campo. E aí, você vai abrir e fechar parêntese e vai colocar algum campo aqui. Precisa ter alguma coisa. Então, nesse caso, nos produtos aqui, eu quero ter o nome do produto. Então, esse nome do produto, ele vai ser do tipo aqui, varchar. Vou colocar 50, por exemplo. Exemplo, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que é varchar, o que é char, quais são os tipos aqui dentro. Legal, vou clicar aqui em Execute. Agora sim, ele criou. Se você vir aqui, ó, no esquema, em Tables, você vai ter aqui uma tabela, ó, a tabela de produtos. E essa tabela de produtos, você já consegue ver as colunas dessa tabela. Nesse caso, eu só vou ter a coluna nome. Mas antes de a gente começar a trabalhar com os comandos aqui SQL, a gente precisa melhorar o nosso ambiente de trabalho. Primeira coisa que a gente vai fazer é alterar a fonte da IDE. Olha o tamanho dessa fonte, muito pequena. Se você tiver algum problema de visão aí, você tem dificuldade, é ruim você ficar escrevendo códigos nesse tamanho aqui. Até para você que está assistindo o vídeo aí, o curso, deve estar difícil para você ver esse código aqui. Para configurar, a gente pode vir aqui em Files, Preferências, e a primeira coisa que a gente vai fazer, nós temos várias opções aqui, a gente vai aumentar a fonte da IDE. A gente vai vir aqui em Editor, Options, nessa opção aqui, ó, Options, no editor, e aqui você consegue ver a opção Font Size. É aqui que você altera o tamanho da fonte. Por padrão, ele vem no tamanho 1. E aqui até fala, ó, se você quiser aumentar o valor, ó, 1.2, certo? Ó, 0.8, sempre você vai colocar nesses valores aqui. Então, nesse caso, eu vou aumentar, por exemplo, 1.5. Aumentei aqui a minha fonte de 1.0 para 1.5. Aí você clica aqui em cima para salvar, Save, ele vai salvar as alterações. Vou voltar aqui e olha como é que ficou o tamanho do meu código. Ficou muito maior, muito mais legível, muito mais fácil de eu visualizar. Você pode aumentar para o tamanho que você quiser. Se eu colocar 2 aqui, ó, e salvar, vai ficar bem maior, certo? Então você pode colocar o tamanho que você achar melhor.
que ficar legal aí para o seu monitor. O tamanho vai variar de pessoa para pessoa e o tamanho do seu monitor, beleza? Eu vou colocar aqui 1.5, vou salvar. Para mim, esse daqui é o tamanho ideal. Aqui você consegue também trocar a fonte, né, da IDE. Por padrão vem esse Source Code Pro, mas você pode colocar outros aqui, você pode especificar. Outra coisa que você pode mexer também é o tema da IDE. Para acessar o tema, a gente vai acessar essa opção aqui, ó, Miscellaneous User Interface. Miscellaneous User Interface. E aqui você pode trocar a linguagem da IDE, por padrão vem em inglês. Você pode colocar chinês, francês, tem português Brasil aqui. Se você colocar português Brazilian e clicar aqui em salvar, e você clicar aqui em refresh, ó, já ficou em português, ó. Arquivo, objeto, ferramentas, legal? Então você pode fazer isso daí também. Vou acessar preferências aqui, vou acessar aqui diversos User Interface, vou trocar para inglês, tá? É isso que eu recomendo para você. Não recomendo manter em português. É melhor você manter em inglês mesmo, é mais fácil. Vou voltar aqui para Miscellaneous User Interface, aqui você troca a linguagem, né? Aqui você pode trocar o layout. Por padrão vem nesse Layout Workspace, que é um layout que tem mais detalhes aqui, ó, tem mais coisas aqui e tal. E você pode trocar para o padrão Classic, que é um padrão mais minimalista. É o que eu gosto e eu recomendo para você. Fica mais fácil, mais limpa a IDE. Vou trocar aqui para o Classic, clicar aqui em salvar. Continue, ele vai carregar aqui, vai pedir a senha novamente, né? Eu vou colocar a minha senha, vou clicar aqui em OK. E olha como é que ficou mais simples aqui, ó. Não tem todo aquele menu lateral, né? Ó, só tem o banco de dados aqui. Ficou mais fácil de trabalhar. Eu vou ficar com o padrão clássico mesmo, porque tem menos informações na tela. Aquela engrenagem sumiu, né? Para acessar as preferências, eu vou vir aqui em File Preference, mas ficou mais interessante. Vou voltar aqui em Miscellaneous User Interface e aqui nós temos o tema da IDE. Por padrão vem no tema System, né, que é esse tema branco, mas caso você queira um tema escuro, você tem, por exemplo, o Dark e você também tem o High Contrast, que é um tema escuro com um contraste maior. E você tem o branco, né, que é o Light. Vou colocar aqui o Dark para você ver, ó. Vou salvar, ó, o Dark fica assim. Aí você que sabe se você acha interessante ou não, né, o tema escuro. Enfim, eu gosto bastante do tema escuro, mas tem pessoas que não gostam também do tema escuro e aí fica a critério de você trabalhar no tema escuro ou no tema claro. Nesse caso, eu vou trabalhar aqui no tema escuro. Beleza, fez a configuração, colocou o tema que você queria, aumentou a fonte, deixou o tema clássico. Essas configurações são muito importantes antes de a gente começar a trabalhar. Agora sim a gente vai começar a trabalhar de fato. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui são os comandos básicos de um banco de dados. Então vamos lá. Primeiro eu vou tirar esse código aqui. Eu vou excluir o banco de dados. Para excluir o banco de dados aqui, você pode fazer pelo comando ou pela própria IDE. Vou fazer pela IDE primeiro, né, para excluir. Então vou acessar aqui, ó, Stack Mobile. Vou clicar com o botão direito e aqui eu vou clicar, ó, em Drop. Drop para deletar esse banco de dados. Vou clicar aqui, Drop e automaticamente ele vai excluir. Excluiu. Aí nesse caso deu um erro, né? Por quê? Porque tem uma carry aberta aqui, ó. Você tem que fechar todas as carries. Clicar com o botão direito, vou dar um drop. Drop, aí sim ele excluiu. Legal, agora não tem mais nada aqui. Vou clicar aqui em cima da nossa base de dados PostgreSQL. Precisa estar em cima de algum banco de dados, né? Vou clicar aqui em Tools, abrir uma nova carry tool. E aqui a gente vai começar a escrever novos códigos. O primeiro comando que eu quero mostrar para você é como criar um banco de dados. Para você criar um banco de dados, você vai colocar aqui, ó, o comando. Se possível, coloque os comandos SQL tudo com letra maiúscula. Vai funcionar com letra minúscula, mas por boas práticas você coloca os comandos SQL em letra maiúscula e nomes de variáveis, de campos em letra minúscula, beleza? A gente vai colocar aqui, ó, create database. Esse aqui é o comando SQL para criar um banco de dados. Create database e aqui na frente você vai colocar o nome do banco de dados. Eu vou colocar aqui, por exemplo, pizzaria. Vamos supor que eu tenho uma pizzaria aí e eu vou começar a criar o meu banco de dados, vou inserir várias tabelas aí, onde vai ter produtos, vendas, usuários e por aí vai. E sempre no final você coloca o ponto e vírgula. Esse daqui é o comando para você criar um banco de dados. Create database e o nome do banco de dados. Pode ser o nome da sua empresa, pode ser o nome da sua loja ou qualquer outro nome, mas que faça sentido, tá?
E você pode ter vários bancos de dados dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Você pode clicar aqui para executar ou F5. Nesse caso, eu vou apertar F5 porque é mais fácil. Apertei F5, ele já executou aqui, ó, e aqui ele já mostrou que foi um sucesso, tá vendo? Ele criou em 328 milissegundos. Se eu clicar aqui em Databases, clicar com o botão direito e dar um refresh, ó, você pode dar um F5 também. Automaticamente, ele criou aqui o banco de dados Pizzaria. Espera ele carregar um pouquinho, ó. Ele vai ficar vermelho aqui. Ó, acabou de carregar, beleza? Então você já tem aqui Pizzaria e você já tem todos os componentes dele aqui. O esquema, já consigo ver as tabelas. Por enquanto, não tem tabela nenhuma aqui. Legal, eu posso excluir esse comando. Acabei de criar o banco de dados. Agora eu quero criar uma tabela para o meu banco de dados. Então vamos supor que a minha primeira tabela seja uma tabela de usuários. Então nesse caso, para mim criar uma tabela, eu vou criar uma tabela por enquanto ainda fake, tá? Eu vou chamar aqui de Create Table. Vou criar uma tabela, né? Create Table, table de tabela. E o nome da tabela vai ser tabela usuários. E aqui você abre e fecha parêntese. Sempre finaliza com ponto e vírgula. E aqui dentro você vai colocar todos os campos da sua tabela, ou seja, todas as colunas da sua tabela. Então, nesse caso, eu posso colocar vários: nome, sobrenome, e-mail, idade. Então, eu vou criar aqui, por enquanto, só uma, né? Eu vou colocar aqui ó, o nome, o campo nome, e aqui eu preciso colocar o tipo de dado desse nome, ou seja, o que essa coluna vai armazenar? Vai armazenar texto, número, números fracionados. É agora que eu vou mostrar para você quais são os tipos de dados que eu posso colocar no meu banco de dados aqui no PostgreSQL. Tem tipos específicos aqui no Postgre e também universais. Agora eu vou mostrar todos os tipos para você. Então, os tipos de dados que a gente tem aqui no PostgreSQL, eu separei os principais, tem mais do que esses daqui, mas esses são os principais que você precisa saber. Nós temos os tipos numéricos, caractere, monetário, data e hora e valores booleano. Vamos ver aqui cada um deles, começando pelos tipos numéricos. Os tipos numéricos aqui no PostgreSQL, nós temos vários. Alguns que estão aqui, você vai encontrar em outros sistemas de gerenciamento de banco de dados, como MySQL, Oracle, mas tem alguns que são específicos do Postgre. Nós temos aqui, por exemplo, o tipo smallint. O tipo smallint, ele vai gastar aí do seu computador, do seu armazenamento, 2 bytes. Esses valores são inteiros. E aqui nós temos o range, né? O range é o intervalo que ele aguenta, ou seja, esse tipo aqui, smallint, ele vai desse intervalo aqui de menos 32.768 até 32.767 positivos. Então, esse daqui é o intervalo que eu posso trabalhar com o tipo smallint. Caso você utilize valores maiores do que 32.767, o tipo smallint não vai suportar. Aí você vai precisar utilizar aqui o tipo integer. Nós temos aqui o tipo integer, que também é o tipo int. Pode ser int ou integer. Tanto faz, vai funcionar aqui no Postgre. O tipo integer, ele já gasta o dobro do que o smallint. Ele vai gastar 4 bytes de poder computacional. Isso daqui é muito importante você saber o poder computacional, o tanto que cada tipo vai gastar. Tudo isso daí vai comprometer ou não o desempenho. Então é importante, não é por acaso. Esse daqui também é um tipo inteiro e ele vai ter aqui esse intervalo. São 2 bilhões negativo aqui e 2 bilhões positivo. Nós temos também o tipo BigInt, que vai armazenar mais ainda, né, o dobro do que o integer, 8 bits do sistema, também são valores inteiros, e aí vai ter esse range muito maior aqui. Né, um range extremamente grande que praticamente a gente não vai conseguir utilizar. E aqui nós temos o decimal. O tipo decimal, o valor armazenado no sistema aqui vai ser variável, não tem um valor específico. Vai de 1 byte até o infinito. Os valores aqui são valores exatos, né, o decimal, e aqui o range ele não tem limite. Aqui no decimal não tem limite de range. Então você pode usar aí de maneira infinita, tá? Todos esses têm limite, esse daqui não. Nós temos o tipo numérico também, ele aqui em storage size, né, o tamanho vai ser variável, precisão exata, né? E ele também não tem limite. Nós temos o tipo real, que vai ocupar 4 bytes do sistema. É precisão, ele não é exata, né? E aqui ele vai ter 6 dígitos decimais. Nós temos aqui também o double. O double ele vai ocupar 8 bytes no nosso sistema. São valores
fracionados, né, valores do tipo double, e o double ele tem um range aqui, né, de 15 casas decimais após o ponto. Então ele vai aguentar 15 casas decimais. E nós temos aqui o serial, cara, o tipo serial, que é exclusivo, se eu não me engano, do PostgreSQL. Ele vai ocupar 4 bytes no sistema, ele é auto-incremente e ele é inteiro. Então, se a gente quiser trabalhar com chave primária, valores auto-incremente, a gente vai utilizar o serial. E aqui ele vai ter intervalo, né, de 1 até esse valor aqui de 2 bilhões, né? E nós temos aqui o Big Serial, ou seja, ele é maior do que o serial. O Big Serial é o dobro. Ele já tem uma larga aqui escala, né, de auto-incremente e o valor é muito maior. Na verdade, o valor é o mesmo do Big Int aqui, né? Então, se você precisar utilizar um auto-incremente maior do que esse daqui, aí você utiliza Big Serial. Então, é muito importante você entender isso daqui, porque cada tipo desse vai ser interessante para cada cenário. Por exemplo, eu quero armazenar a idade do usuário. É totalmente desnecessário eu utilizar o tipo Big Int. Por quê? Eu vou utilizar o Big Int aqui com esse valor estratosférico para armazenar a idade do usuário, gastar 8 bits do sistema para armazenar, no máximo a idade da pessoa vai ser 100, 120, eu vou utilizar o Small Int, porque o Small Int vai gastar 2 bits do sistema aqui e vai ter um range muito mais adequado. Inclusive é até maior, né, do que o que a gente precisa, mas esse aqui é o mínimo, né? Então a gente vai utilizar o Small Int. Então você tem que prestar atenção. Se você não vai utilizar mais do que precisa, não utilize tipos que vão gastar mais bits do sistema. Tudo isso é muito importante. Agora a gente vai falar, pessoal, do tipo character aqui no PostgreSQL. O tipo character vai ser o mesmo, né, de outros sistemas de gerenciamento de banco de dados. Nós vamos ter aqui o tipo char, o varchar e o tipo text. São os principais. O char, ele tem um comprimento fixo e ele ocupa espaços em branco no sistema. A gente já vai ver aqui, eu já vou mostrar para você na prática como que funciona o char. Mas se você definiu lá 30 caracteres, ele vai ocupar 30 caracteres no sistema. E você tem o varchar, comprimento variável e não ocupa espaços em branco. Então aqui o comprimento dele é variável. Eu posso definir um varchar de 30, mas se eu ocupei 10 desses caracteres, ele vai ocupar 10 caracteres, deixando de lado os espaços em branco no sistema. Isso faz diferença, tá? Faz diferença em questão de desempenho. E nós temos o texto, onde o comprimento dele é variável e ilimitado. Então aqui ele tem um comprimento ilimitado, ele não é baseado em caractere. Eu não vou definir uma quantidade de caractere para ele. Nós temos aqui no PostgreSQL o tipo money. O tipo money é para mim conseguir armazenar valores do tipo moeda. Então aqui ele tem o range, né? Menos 2 bilhões até mais 2 bilhões positivo. Então você pode utilizar aqui o money para valores monetários. Muito interessante esse tipo aqui no Postgre. Nós temos também o tipo booleano, que é o famoso boolean. O boolean, ele vai armazenar estados na nossa aplicação. Sempre vai ser ou verdadeiro ou falso. Só que aqui no Postgre tem várias formas de eu definir valores booleanos, tanto para verdadeiro quanto para falso. Por exemplo, se eu quiser definir aqui um valor booleano verdadeiro aqui no Postgre, eu posso colocar a letra T, true, Y, yes e o número 1. Se eu colocar qualquer uma dessas siglas aqui, em determinada lógica da minha aplicação, eu vou definir verdadeiro. Se eu quiser definir falso aqui no Postgre, eu posso colocar a letra F, ou só false, a letra N, no ou o número 0. Eu tenho 5 possibilidades para cada um deles aqui. Interessante, né? E nós temos aqui também o tipo data e hora aqui no PostgreSQL. Nós temos aqui o timestamp, without time zone. E para que serve ele? Para armazenar data e hora sem fuso horário, com precisão de 1 microsegundo. Nós temos o timestamp with time zone. Esse daqui ele vai ocupar também 8 bits, só que ele armazena data e hora com fuso horário. Então é diferente do primeiro. Esse é sem fuso horário e esse é com fuso horário. Precisão também de 1 microsegundo. Nós temos aqui o tipo interval. Esse daqui ocupa 12 bytes no sistema e ele armazena faixas de tempo com precisão de 1 microsegundo. Nós temos aqui o tipo date, que vai armazenar 4 bytes no sistema e ele armazena apenas datas. Se você quiser armazenar datas, você pode utilizar só o date. Precisão de 1 dia, né? Ele vai armazenar sempre na precisão de 1 dia. Nós temos aqui o tipo time, without time zone, apenas horários do dia e com precisão de 1 microsegundo. E nós temos o time with time zone. Esse daqui é 12 bytes
apenas horários do dia com fuso horário. Olha isso, com fuso horário é bem mais do que sem fuso horário, né? Esse aqui é sem fuso horário, esse aqui é com fuso horário. Com precisão também de 1 microsegundo. Grava bem isso daqui, tira print da tela, vai estudando. Todos esses tipos aqui você pode utilizar aí nas suas aplicações. Então você aprendeu aqui quais são os tipos de dados que você pode colocar aí na criação de tabelas, enfim, os tipos de dados que você pode ter aí no seu banco de dados. Então no caso do nome aqui, o nome a gente pode colocar ou char, ou varchar, ou até text, tipo caractere. Nesse caso, eu vou explicar para você aqui o char e o varchar novamente. Se eu definir aqui como char, eu já mostrei para você lá que o comprimento dele é fixo e ele ocupa espaços em branco. Então, se eu definir aqui o nome como char, por exemplo, 30, eu vou definir aqui 30 caracteres para esse tipo. Ou seja, ele vai aguentar até 30 caracteres. Vou colocar o meu nome aqui, por exemplo. O meu nome é Marcos Duarte. Se você selecionar aqui, ó, o texto Marcos Duarte, você vai ver que ele tem um total aqui de 13 caracteres. Então esse nome aqui ocuparia no sistema 13 caracteres. Só que como eu estou utilizando o tipo char e eu já defini 30 caracteres, todos os espaços que estão em vazio aqui vão ser ocupados no sistema. Então ele vai ocupar 30 caracteres. Não importa se eu só usei 13 caracteres. Ele vai usar 30 caracteres. Ou seja, ele vai contar os espaços em branco. Então tem aqui Marcos, um espaço em branco, Duarte e todo o restante aqui, que vai totalizar 30 caracteres, ele vai contar. O char ele é interessante quando você realmente for usar a quantidade exata de caracteres. Então, por exemplo, Marcos Duarte aqui tem exatamente 13 caracteres. Então, eu teria que definir aqui 13 caracteres, porque aí eu vou usar só 13 caracteres. Não faz sentido eu colocar 30, mas eu estou usando 13, eu estou usando 15. O restante ele vai ocupar no sistema. Quando a gente utiliza varchar, aí é ao contrário. Eu estou definindo aqui varchar com 30 caracteres. Isso quer dizer que eu posso ocupar aqui os 30 caracteres. Ó. Eu posso ocupar. Aqui deu 31, né? Nesse caso seria menos aqui. Ó. Essa quantidade seria 30 caracteres. Ele vai ocupar até 30 caracteres. Se eu colocar mais caracteres aqui, ele não vai conseguir, né? Só vai ocupar até 30. Mas caso eu coloque um nome aqui que ocupa apenas 13 caracteres, ele vai desconsiderar o espaço em branco e só vai armazenar no meu sistema 13 caracteres. Então ele é variável. Ele aguenta até 30, mas se eu colocar 15, ele vai armazenar 15. Vai desconsiderar os espaços em vazio. O char não. O char já considera os espaços em vazio. Então isso aqui é muito importante para você minimizar o armazenamento aí da sua aplicação, o desempenho. Cara, tudo isso aqui é muito importante. Beleza? Eu quis só explicar para você aqui como que funciona. Então, por exemplo, aqui agora a gente vai começar a criar de fato uma tabela de usuários aqui. Então, essa minha tabela, eu vou ter campos aqui profissionais. Eu vou criar de fato como se fosse aí na vida real, o mais realista possível. Então, primeiro eu vou definir aqui o nome, vai ser do tipo varchar, e aqui eu vou colocar 50 caracteres. Então, pode colocar aí até 50 caracteres. 50 caracteres, você pode até testar no bloco de notas aqui, ó. 50 caracteres é exatamente isso daqui. O usuário vai conseguir colocar um nome desse tamanho aqui. Aí fica a seu critério. 50 caracteres para nome, para mim tá bom. Eu acho que não tem nome maior do que isso daqui. Se você quiser garantir aí uns 70, 80, fica a seu critério. Quanto mais você colocar aqui, talvez seja desnecessário. Vou colocar aqui nome varchar 50 e aqui na frente eu vou colocar not null. O que isso significa? Not null significa que esse campo ele não pode ser vazio. Na hora que o usuário for definir o nome dele, o nome é obrigatório. Se eu não definir not null, quer dizer que o usuário pode ou não colocar o nome dele na hora da inserção dos dados. E isso eu não quero. Eu quero garantir que o usuário coloque todos os dados. Então o nome precisa ser obrigatório. Sempre coloque que esse campo é obrigatório. Então o nome é obrigatório, não pode ser vazio. Vou definir uma vírgula aqui e aqui eu posso definir o próximo campo. Então aqui eu já estou criando o primeiro campo da minha tabela usuários, que é o campo nome. O campo é a mesma coisa que coluna, certo? Então eu estou criando aqui a coluna nome, onde pode aguentar aí nomes de até 50 caracteres. E esse campo não pode ser vazio. Eu também quero armazenar o e-mail do usuário. Então eu vou criar aqui o campo e-mail, que vai ser do tipo também varchar. E aqui eu vou colocar 50. Para e-mail, 50 caracteres é mais que o suficiente também. E esse campo não pode ser vazio. Então eu vou colocar aqui, ó, not null, não pode ser nulo.
Eu também quero definir a data de nascimento do usuário. Ao invés de eu armazenar a idade, que pode mudar a cada ano, eu vou armazenar a data de nascimento, porque aí mais para frente eu consigo, a partir da data de nascimento, calcular a idade do usuário. Então é mais interessante armazenar a data de nascimento. Eu vou criar aqui o campo data underline nascimento, e a data de nascimento eu vou colocar outro tipo. Nesse caso eu quero armazenar a data. Que tipo a gente pode utilizar? Olha lá na tabela. Eu posso utilizar o tipo date. O tipo date que vai armazenar somente datas. Então eu vou colocar aqui, ó, o tipo date. Você também pode colocar com letra maiúscula, tá? Ó. Inclusive, eu vou colocar tudo com letra maiúscula para ficar mais interessante aqui, ó, ficar mais padronizado. Então a data de nascimento vai ser do tipo date e esse campo não pode ser vazio. Então eu vou colocar aqui, ó, not null. Outro campo que eu quero ter nessa tabela, e esse campo ele é para controle, é a data de criação desse usuário. Então eu vou colocar aqui, ó, a data de criação. Criação. Lembrando que eu não posso colocar C cedilha, acento, não posso em nome de campo, ó. Vai dar erro, tá? Então sempre sem acento, sem caractere especial. Eu vou colocar aqui, ó, data de criacão, tá? Esse é o correto. E a data de criação, eu vou colocar aqui, ó, do tipo timestamp. O timestamp, ele é utilizado para a gente conseguir armazenar um ponto específico do tempo. Ou seja, ele vai combinar a data e a hora. Então a gente vai ver a data e a hora de criação desse usuário. Nesse caso, eu vou colocar aqui o valor default e eu vou colocar aqui mais um comando que é o current underline timestamp. O current underline timestamp é uma função especial aqui do PostgreSQL que está em conformidade, inclusive, com o padrão ANSI SQL. É utilizado, né, para a gente conseguir obter a data e a hora atual do sistema operacional no momento da execução. Então aqui é para a gente conseguir a data e a hora exata ali do sistema. Legal. Dessa forma que a gente vai ter a data de criação do usuário, né, data e hora exata. Toda vez que eu crio um usuário, ele precisa ter uma referência única. Esse usuário precisa ter um ID. Se eu não definir um ID para ele, os usuários não vão ter nenhum ponto de referência. Então, sempre no começo aqui, eu vou criar um ID como chave primária. Nesse caso, eu vou criar aqui um campo ID que vai ser do tipo serial. Lembrando que o serial ele vai gerar de forma automática, né? O serial ele é o autoincremento. Toda vez que eu criar um usuário novo, o número ele nunca vai, né, se repetir. Autoincremento em forma sequencial. E aqui eu vou passar que ele vai ser chave primária, primary key. E aqui eu vou colocar a vírgula. Então, nesse caso, tanto o ID quanto a data de criação, a gente não vai precisar colocar. Todos eles vão ser gerados de forma automática. Esse daqui é chave primária, vai gerar de forma automática em números sequenciais, nunca vai se repetir. Todo usuário que for criado vai ter um número diferente. Então, o primeiro usuário vai ter o ID 1, o próximo usuário vai ter o ID 2, o próximo ID 3. Então, nunca vai se repetir e eles vão ter uma referência para cada um deles. Com esse código, a gente consegue criar uma tabela de usuários com o campo nome, e-mail, data de nascimento, data de criação e o ID. Vamos clicar aqui em Execute. Ele executou com sucesso aqui. Você pode vir aqui em Tables, clicar aqui em cima, ó, refresh. Só que aí, ó, eu cometi um erro, porque eu criei essa tabela de usuários aqui dentro, ó, de PostgreSQL, tá vendo? Ó? Então, se eu vim aqui no esquema, em tabelas, eu criei essa tabela aqui dentro. Era para ter criado dentro do banco de dados pizzaria. Então, não tem problema nenhum. Eu posso simplesmente manter, dar um Ctrl X aqui, ó. Ctrl X. Eu fecho, venho aqui no PostgreSQL, tá? Venho aqui no esquema, tabelas, vem em cima da tabela aqui, ó, botão direito, eu dou um drop, excluir, não tem mais nada. Eu vou clicar em cima da pizzaria aqui, ó, em cima da pizzaria, Tools, Carry Tool, Ctrl V e executo. Legal, criou a tabela aqui dentro. Ó. Não tem problema, tá? Dentro de esquemas, dentro de tables, você clica aqui, ó, dá um refresh e já tem a tabela de usuários aqui, ó. Você consegue ver a tabela de usuários, todas as colunas, ID, nome, e-mail, data de nascimento, data de criação e os tipos aqui na frente. Para você ver a sua tabela criada,
a gente pode dar um select, comando SQL select, asterisco, from e o nome da tabela. Qual que é o nome da tabela? Usuários. E aqui eu coloco ponto e vírgula. Esse comando aqui, ele vai selecionar tudo que está na tabela de usuários. Então esse asterisco aqui é para buscar todos os registros aí dentro da tabela de usuários. Acabei de executar aqui, ó, e aqui você consegue ver a tabela. Só que a tabela não tem nenhum registro ainda, mas eu consigo ver todas as colunas. Coluna ID, nome, e-mail, data de nascimento e data de criação. Então aqui no Data Output eu consigo ver todos os campos aqui, mas ainda não tem nenhum registro. E aí, para você definir os registros, né, para a gente inserir dados na tabela, a gente vai usar o comando aqui, ó, insert into. Eu vou inserir na tabela usuários, então você vai colocar a tabela usuários, vai abrir e fechar parêntese, e aqui você vai passar o nome das colunas, o nome dos campos na qual você quer inserir registros. Nesse caso, o ID vai ser gerado de forma automática e a data de criação também. Então você não precisa passar nenhum valor para a data de criação e para o ID, vai ser criado automaticamente. Você só vai precisar enviar o nome, o e-mail e a data de nascimento. Então nesse caso eu vou passar aqui informações para o campo nome, vírgula, e-mail, vírgula, e a data, underline, nascimento. Eu posso fazer aqui na mesma linha, ou eu posso pressionar o Enter aqui, ó, e fazer na próxima linha. Ele vai executar sempre em sequência. Vai executar a primeira, a segunda linha. Você pode fazer dessa forma também, tá? E aqui eu vou passar values. Aqui eu vou passar os seguintes valores. Dentro de aspas simples, eu vou passar os valores na sequência aqui dos campos. Primeiro eu vou passar o nome. Então eu vou criar aqui um usuário chamado Marcos Duarte. Vírgula, aspas simples, eu vou colocar o e-mail do usuário, vou colocar aqui, ó, marcos@gmail.com, e eu vou passar o próximo campo. Lembrando que os campos são obrigatórios. Caso eu deixe de passar alguma informação, vai dar um erro aqui. E aí eu vou passar a data de nascimento. E aqui eu vou colocar um ponto e vírgula. Fazendo dessa forma, você já vai conseguir inserir registros aí na sua tabela. A gente vai inserir na tabela de usuário, no campo nome, e-mail e data de nascimento. Eu vou inserir o nome no campo nome, o e-mail no campo e-mail e a data de nascimento na data de nascimento. ID e data de criação vai ser automático, gerado pelo sistema. Vou clicar aqui. Deu um erro, né? Deixa eu ver aonde deu o erro aqui. Não tem nenhum erro aqui, tá, pessoal? Tá falando que tem um erro de sintaxe aqui. Não tá errado, tá? Eu posso clicar novamente e aí foi, ó. Isso aqui é um erro do próprio programa, tá? O comando estava certo. Então, se der algum erro aí, clica de novo aí que vai funcionar. Agora sim, ó. Foi um sucesso. Eu posso comentar esse código, né? Ó, colocar barra asterisco, asterisco barra. Esse comando não vai ser executado. E aqui eu posso dar um select, ó. Select, asterisco, from. Eu vou buscar todos os usuários da tabela de usuários. Vou clicar aqui para executar. E tá aqui, ó, o primeiro registro, né, o primeiro usuário que foi cadastrado. O ID dele começou pelo primeiro, é autoincremento, né? Chave primária, o nome Marcos Duarte, o e-mail marcos@gmail.com, data de nascimento. Ele vai colocar sempre ao contrário, tá? Mesmo que eu cadastre do jeito correto aqui, no sistema, no padrão date, né? Vai ser o dia, mês e ano, é assim mesmo. E aqui a data de criação foi automático, ó. Ele definiu dia, mês e ano, o horário, cara, e todos os parâmetros necessários aqui, ó. Eu vou adicionar um outro usuário aqui, Maria da Silva. Só que eu vou definir o e-mail lá do Marcos. Vou até definir aqui outra data de nascimento. Você concorda comigo que a Maria não poderia conseguir cadastrar esse e-mail aqui porque ele já existe no sistema? Vai ter 2 e-mails duplicados aqui. Vou tirar aqui a vírgula, né? Porque eu vou cadastrar só esse. Vou colocar o ponto e vírgula aqui e vou executar. Beleza, executei. Vou só comentar isso daqui e vou descomentar aqui o select. Ele cadastrou Maria da Silva, né? O ID foi 2, mas ele cadastrou aqui marcos@gmail.com. Olha que falha de segurança que tem o nosso banco de dados. A gente consegue cadastrar o mesmo e-mail, não importa qual seja o usuário. Isso é péssimo. E aí, Marcos, como é que a gente resolve esse problema? Apenas um comando que a gente poderia ter colocado teria evitado essa duplicidade aqui no e-mail. Então agora eu vou mostrar para você o que a gente pode fazer. A gente vai deletar essa tabela. Para deletar a tabela, a gente utiliza o comando drop table.
E aqui eu vou colocar o nome da tabela que eu quero excluir. Drop Table, usuários. Cliquei aqui, excluí a tabela. Não tem mais tabela aqui, ó. Se eu clicar aqui e dar um refresh, não tem mais nada. Se eu tentar dar um select from usuários, relação de usuários não existe. Não existe essa tabela aqui. A gente vai criar aqui, ó, a tabela novamente. Eu vou dar um Ctrl Z. Só vou voltar aqui, ó, a tabela. Vou voltar a tabela aqui, voltei. Nós temos aqui usuários, ID, nome, e-mail, data de nascimento, data de criação. O e-mail, ele se repete, não importa o usuário. Isso é ruim, o e-mail não pode se repetir. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar esse comando SQL aqui, ó, chamado de Unicle. O que ele vai fazer? Ele não vai deixar que valores sejam duplicados, ou seja, os valores não podem se repetir. Ele vai evitar a duplicidade de dados. No caso do e-mail, isso é perfeito. Porque o e-mail ele não pode se repetir. Isso é grave. É uma falha de segurança grave. Então, definindo esse comando aqui, o e-mail nunca vai poder se repetir. Não vai poder ter 2 e-mails cadastrados no sistema. Não pode ter duplicidade. Só fazendo isso é o suficiente. Então, vou executar aqui, criei a tabela. Agora, eu vou inserir os registros. Eu vou inserir na tabela usuários, o nome, o e-mail, a data de nascimento. Vou colocar aqui também vírgula, né? Outros usuários aqui. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, Maria da Silva. O e-mail dela aqui, ó, maria@gmail.com. A data de nascimento dela aqui, ó. Eu posso adicionar mais usuários, colocando a vírgula aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, kleber500@gmail.com. E aqui a gente vai colocando as datas de nascimento. Então, João Medeiros, joão@gmail.com, 20/12/de 1985. Vou colocar mais um aqui. Laura da Silva, laura900@hotmail.com. Beleza, vou vir aqui, vou executar. Cadastrei toda essa galera aqui. Vou só comentar isso daqui. E vou dar um select. Select from usuários. Tá aqui o ID autoincremente, né? 1, 2, 3, 4, 5 na sequência, nunca vai se repetir. Data de criação, todos eles foram criados na mesma data, por isso que está a mesma data de criação aqui, né? Foi de uma vez. Data de nascimento, os e-mails e os nomes. Temos 5 registros aqui na nossa tabela de usuários. Agora, eu vou criar um usuário, o mesmo e-mail aqui do Marcos. Não vai poder cadastrar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar toda essa galera aqui. Vou tirar aqui, ó, ponto e vírgula. Eu vou cadastrar aqui, por exemplo, um Pedro com o mesmo e-mail do Marcos aqui. Ele não deixou. Olha o que aconteceu. Erro. Duplicar valor da chave viola a restrição de unicidade. Usuários, underline e-mail, underline key. Chave, e-mail marcos@gmail.com já existe. Tá vendo? Ó? Esse e-mail já existe, então ele não deixa cadastrar. Olha que interessante. Então, ele não deixou cadastrar, tá vendo? Isso daqui é uma segurança muito bacana. Outra coisa, se eu colocar, por exemplo, Pedro, vai colocar aqui o e-mail dele, Pedro, todos esses campos aqui são obrigatórios, né? Nome, e-mail e a data de nascimento. Se eu não colocar a data de nascimento, esse campo está nulo, ó. Ele não vai deixar eu cadastrar. Eu vou executar aqui, ó, e olha o que acontece, ó. Não posso deixar vazio. Ou eu vou cadastrar só o nome, e-mail e não vou colocar a data de nascimento. O valor nulo na coluna data de nascimento da relação usuários viola a restrição de não nulo. Ou seja, não pode ser nulo. Eu tentei cadastrar só o nome e o e-mail e tentei deixar a data de nascimento de fora. Não deixa. Se eu der um select aqui, ó, eu não tenho esse Pedro ainda. Esse Pedro não foi cadastrado. Já ensinei você a criar a tabela e também a buscar todos os dados da tabela com o select. Agora eu vou mostrar para você aqui como que você pode filtrar os registros da tabela. Você pode fazer uma busca completa, buscando todos os registros. Só que lembrando, toda vez que você faz um select, aqui eu busquei 5 registros de uma vez só. É um select numa tabela que tem 10.000 usuários. Eu vou buscar 10.000 usuários de uma vez só na minha aplicação, causando lentidão, causando desperdício, né, no meu sistema. Isso não é uma coisa bacana. O select é muito interessante
não quando eu tenho uma tabela gigantesca. Uma tabela pequena de 10, 50 usuários, ok. Mas 10 mil, 50 mil, 100 mil, eu jamais vou dar um select from usuários. Mas eu preciso te mostrar para que serve esse comando. A gente vai usar comandos de filtro para filtrar a pesquisa e sim trazer registros específicos, economizando o poder de processamento aí do nosso computador. Eu quero filtrar começando pela primeira letra do nome do usuário. Eu vou colocar aqui o comando select asterisco from, eu vou selecionar todos os registros da minha tabela de usuários, só que aqui eu vou colocar uma condição na frente, onde eu vou limitar essa busca. Eu vou colocar aqui um comando chamado de where. Where significa onde. Eu vou fazer um filtro aqui, onde o campo nome, e aqui eu vou utilizar outro comando SQL chamado de like. O like, ele é usado, para a gente buscar padrões de texto. E aí você tem dois tipos de padrões de pesquisa utilizando like. Você pode usar a porcentagem, onde ele vai buscar a primeira letra do nome, ou o underline, onde ele vai buscar um único caractere específico. Então eu vou colocar aqui, like, e eu vou buscar pela primeira letra do nome, nesse caso vai ser o M. Eu vou colocar aqui, M maiúsculo, e aqui eu vou colocar a porcentagem. E aqui eu fecho o comando com ponto e vírgula. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai buscar a tabela de usuários, onde o campo nome aqui, like, a gente vai buscar do campo nome um registro que começa com M maiúsculo. E aí eu coloquei a porcentagem aqui. A porcentagem quer dizer que após o M aqui pode ser qualquer caractere. Se eu colocar aqui underline, significa que eu vou trazer uma informação com esse único caractere aqui. Nesse caso, eu vou colocar a porcentagem. E aí eu vou trazer qualquer nome que comece com a letra M maiúscula aqui. O like é para a gente conseguir buscar padrões de texto. Quando eu executar, ele vai trazer para nós aqui dois registros, porque tem dois usuários que começam com a letra M, que é o Marcos Duarte e a Maria da Silva. Então ele vai trazer somente esses dois registros, em vez de trazer todos os registros. Eu fiz uma busca começando pela primeira letra do nome. Se eu colocar aqui, por exemplo, o J, ele vai trazer só o João, só o João Medeiros. Só que aí tem um problema. O usuário pode colocar sem querer a primeira letra do nome dele em minúsculo. E aí? Se eu colocar para buscar só com letra maiúscula, ele vai buscar só começando com letra maiúscula. Se eu colocar o M minúsculo aqui, ele não vai entender, não vai buscar. É aí que a gente vai usar agora outro operador para poder validar letra maiúscula e letra minúscula. A gente pode colocar aqui letra minúscula, ele vai buscar nomes começando com letra minúscula, e a gente pode colocar aqui o operador OR. O OR significa ou. Se ele não trazer esse registro, ele vai trazer esse outro registro. Então, OR, nome, like, aí sim eu coloco com letra maiúscula o M. Ou seja, eu vou buscar da tabela de usuários onde o nome, caso não tenha nenhum nome que comece com M minúsculo, ele vai trazer começando com letra maiúscula. Se não for esse, vai ser esse resultado. Então, nesse caso, eu vou executar aqui, executar de novo aqui, deu um erro ali, E ele vai trazer para nós aqui Marcos e Maria. Mas se tivesse alguém com letra minúscula, ele iria trazer. Dessa forma, a gente garante que não tenha nenhum erro. Eu poderia fazer uma busca por nome mesmo. Por exemplo, onde o nome é igual a Marcos Duarte. Aí ele vai buscar só Marcos Duarte. Eu selecionei da tabela de usuários, fiz uma busca pela tabela de usuários, onde o nome é igual a Marcos Duarte. Se tiver algum nome igual a Marcos Duarte, ele vai trazer esse registro para nós. Então, eu posso fazer o filtro por nome também. Existem também outros tipos de filtro bem interessantes. Por exemplo, eu vou ensinar você agora a ordenar e limitar uma lista. Eu vou dar um select aqui na tabela de usuários e aqui eu vou fazer uma ordenância, utilizando aqui o comando SQL order by. O order by, ele vai ordenar a nossa lista, tanto de forma crescente ou decrescente. Eu posso escolher qualquer campo aqui na qual quero ordenar minha lista. Então, vamos supor que eu quero ordenar minha lista pelo nome do usuário. Então, nesse caso, eu vou ordenar pelo campo nome. Se eu colocar aqui ASC, quer dizer que eu vou ordenar a minha lista pelo nome de forma crescente. Ou seja, do menor para o maior, de A a Z. Então, vou executar aqui. Então, nesse caso, o menor aqui é o Kleber. Por quê?
Pela ordem alfabética, o C vem primeiro do que o J vem primeiro do que o L e o L vem primeiro do que o M. Então ele vai ordenar de ordem alfabética. Se fosse por números, se eu fosse ordenar pelo ID, eu poderia colocar por ID também. Aí vai ser diferente, né? Ó, ele vai ordenar do menor para o maior baseado no ID. Então o primeiro é o Marcos, o segundo é a Maria, ou seja, do número 1 até o número 5. Se eu ordenar por data de nascimento, da data menor para a data maior. É assim. Então eu vou manter aqui pelo nome e eu posso ordenar de forma decrescente, que é o DESC. O DESC é ao contrário. É do maior para o menor. Então eu posso executar aqui, ó, e aí eu vou ordenar a minha lista do maior para o menor. O menor aqui é o C e o maior é o M. E isso vai valer também para o ID ou para a data de nascimento. Vai depender do que você quer fazer. Uma outra coisa que você pode fazer também, um filtro bem interessante, às vezes tem um campo de pesquisa que você quer trazer um registro por vez, ou você quer trazer os 5 primeiros registros, os 10 primeiros registros. Vamos supor que tenha 10 mil usuários e você vai renderizar 10 mil usuários na sua aplicação, ou vamos pegar um exemplo mais prático. Vamos pegar 10 mil produtos. Você vai renderizar 10 mil produtos de uma vez só? É muita coisa. Então você pode fazer uma espécie de paginação. Se você tem 10 mil produtos, ali na tela do celular, vamos supor que vai dar para mostrar 10 produtos. Então você vai dando um select de 10 em 10, vai fazendo uma espécie de paginação. Ou de 50 em 50, mas você nunca busca tudo de uma vez só. Para você buscar registros específicos, né, limitar a quantidade de registros que você quer trazer, você pode usar o comando limit. E aqui você pode passar um valor de registros que você quer limitar. Então, por exemplo, a nossa tabela aqui, ela tem 5 registros. Eu não quero trazer os 5. Eu quero trazer só 2. Eu posso colocar 2 aqui. Se eu executar, o que vai acontecer aqui? Estou dando select na minha tabela de usuários, estou ordenando, né, pelo campo nome aqui de forma crescente, do menor para o maior, mas eu estou também fazendo uma limitação. Eu quero que traga dessa tabela de usuários apenas 2 registros. Ele trouxe para mim só 2 registros. Ele trouxe, nesse caso, os 2 primeiros registros. Se eu colocar aqui 5 é o máximo, né? Ele vai trazer todos os registros. Eu quero que você traga um registro só dessa lista. Então, limite 1, ele vai trazer só um registro. E aí você pode combinar isso com todos os outros tipos de operador que eu mostrei para você. Então, você pode querer buscar, por exemplo, só nome de usuários que começam com a letra M. E aí, no seu sistema pode ter, sei lá, 500 usuários com a letra M, mas você não quer trazer os 500, você quer trazer 10, por exemplo. Você traz 10 com a letra M. Então, isso daqui você consegue limitar. Muito interessante esse tipo de filtro aqui. Já vimos aqui o padrão de pesquisa. Agora eu vou te mostrar como atualizar registros de uma tabela. Como que faz para mim atualizar os registros? Então vamos lá, eu vou dar um select aqui para a gente ver como é que está a tabela, né? Select from usuários. Vou buscar todos eles de novo. Para você atualizar algum registro da tabela, você vai utilizar aqui o comando update. Update significa atualizar. Então você quer atualizar um registro de qual tabela? Você precisa especificar a tabela. Eu quero atualizar da tabela de usuários. E aqui você vai passar o comando set. Você vai setar um novo valor, né? Eu vou setar um novo valor. Vamos supor que eu quero atualizar aqui o e-mail do João. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui o campo na qual eu quero atualizar, o campo e-mail, onde é igual, e aqui eu vou passar o novo valor. Eu quero atualizar o novo e-mail. Então, o novo e-mail do João vai ser joão900@hotmail.com. Agora eu preciso especificar de quem que é esse e-mail, porque se eu não especificar, ele pode simplesmente alterar para todos eles. Então aqui eu vou colocar uma condição, onde, coloca aqui um where, a condição where, onde o ID é igual a, qual que é o ID do João? O ID do João é 4, onde o ID do João é igual a 4. E aqui eu coloco um ponto e vírgula. Aí sim, eu vou atualizar o e-mail do João, porque o ID dele é o 4. Eu quero atualizar o e-mail do Marcos. Então o ID dele não é 4, é ID número 1. Por isso que é importante o ID do usuário, porque aqui eu consigo fazer a atualização. Eu posso atualizar por nome? Posso colocar aqui, onde o nome é igual a Marcos Duarte. Só que aí é mais difícil, né? Porque aí eu tenho que colocar o nome completo, tal, tem que ficar lembrando o nome. É mais fácil eu atualizar pela referência do usuário, porque a referência do usuário sempre vai ser única. Então nesse caso eu quero atualizar do João.
Vamos lá, recapitulando o comando. Eu vou atualizar da tabela de usuários. Aqui eu vou setar um novo valor de e-mail. Nesse caso vai ser joão900@hotmail.com. Eu estou setando um novo e-mail onde o ID do usuário é igual a 4. Então, se o ID do usuário for igual a 4, eu já sei que é o João Medeiros, eu vou passar o novo e-mail que eu estou setando aqui. Vou executar, foi um sucesso, já fiz aqui a atualização, eu posso dar um select from usuários, executar e tá aqui, ó, joão900@hotmail.com. Já alterei os dados cadastrais do João. Bacana, né? Eu posso atualizar a data de nascimento, enfim, o nome, qualquer valor, tá, pessoal? Agora, eu vou ensinar você a como deletar um registro do banco de dados. Vamos supor que eu quero deletar um usuário aqui. Como que faz? Para deletar, a gente vai usar o comando SQL delete. Então, você vai colocar aqui, ó, delete from. Eu vou deletar de qual tabela? Da tabela usuários. E aqui eu preciso passar uma condição para saber qual usuário eu quero deletar. Onde o ID é igual a 4. Eu quero deletar o próprio João. E aqui eu coloco ponto e vírgula. Eu vou deletar da tabela de usuários, onde o ID é igual a 4. Então, nesse caso, eu vou deletar o João. Quero deletar a Maria, onde o ID é igual a 2. Por boas práticas, quando eu for deletar ou eu for atualizar, eu sempre faço com a condição baseada no ID, porque aí eu não tenho erro. Pode fazer baseado no nome? Pode. Pode ser baseado na data de nascimento? Pode. Né? Se fosse pela data de nascimento, onde a data de nascimento é igual a... Aí, no caso, eu tenho que pegar a data de nascimento do João aqui, ó. 1985-12-20. Só que qual o problema disso? Deixa eu só explicar para você qual que é o problema de eu fazer dessa forma. Ele vai excluir o João. Pode ter certeza, num sistema grande aí, vai ter pessoas, mesmo com nomes diferentes, com a mesma data de nascimento. O João nasceu nessa data. Pode ser que tenha outro usuário, vai ter vários outros usuários que nasceu no mesmo dia. Há um risco gigantesco de eu excluir vários usuários com a mesma data de nascimento. Esse é o problema. Por isso que não é recomendável. Agora, quando eu faço a exclusão sempre baseada no ID, cara, não vai ter 2 usuários com ID 4. Não vai ter. Isso aqui é exclusivo, nunca se repete. Então não vai se repetir. Por isso que é sempre recomendável fazer pelo ID. Nunca por nome, e-mail, porque tem o risco de você excluir várias pessoas. Então aqui eu vou excluir só o João, certo? Excluir aqui, sucesso. A gente vai agora dar um select. E não temos mais o usuário com ID 4. Temos o 1, 2, 3 e o 5. 4 não existe mais. Inclusive o próximo usuário que vai criar é o usuário 6. O usuário 4 não tem mais. É o único. Então não temos mais o João no sistema. Agora eu vou ensinar você a como adicionar uma nova coluna na tabela. Pô, Marcos, eu já tenho uma tabela criada aqui com nome, e-mail, data de nascimento. Eu queria colocar a idade do usuário, porque depois, né, mais para frente, eu quero fazer o cálculo de data de nascimento para calcular a idade do usuário de forma automática. Tem como você fazer isso depois, enfim. Tem como eu colocar um novo campo nessa tabela de usuários ou outros campos? Campo de endereço. Sim, você pode colocar outros campos, né, outras colunas, mesmo com a tabela já criada. Então, nesse caso, para a gente poder adicionar uma nova coluna, primeiro eu preciso fazer alteração na minha tabela. Para alterar a tabela, eu preciso definir aqui o comando alter table, ou seja, eu vou fazer uma alteração na tabela. Que tabela? Preciso especificar aqui, que nesse caso é a tabela de usuários. Eu vou pular uma linha aqui, né? Primeiro comando, ele vai fazer uma alteração na tabela. Preciso especificar aqui. Agora sim eu vou fazer a alteração, que é adicionar uma coluna. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui o comando add column. Eu vou adicionar uma coluna e aqui eu vou colocar o nome da coluna. Nesse caso, o nome da coluna vai ser idade. E aqui eu preciso passar o tipo de dado que vai entrar nessa coluna. Se é varchar, se é inteiro, se é decimal. Como é a idade do usuário, puxa lá a tabelinha. Qual que seria lá o tipo mais recomendável para mim colocar aqui nessa coluna? Um range legal para não gastar tanto. Seria o small int, certo? Porque o small int vai até 32.000 positivo. Para que eu vou usar big int ou int para idade? É muita coisa. Então a gente vai utilizar aqui o small int. Então vai ser do tipo small, você vai colocar aí, ó, small int. E aí tem outro detalhe. Esse campo precisa ser obrigatório. Então nesse caso, not null.
E como a tabela já está em andamento, eu preciso colocar um valor default. Se fosse a primeira vez, se a tabela não tivesse criada, eu poderia colocar só not null. Mas como eu já tenho uma tabela criada aqui, eu preciso colocar que esse campo é obrigatório e preciso passar um valor default. Porque os outros usuários aqui não foi adicionada a idade. Então eu preciso passar um valor default aqui. Nesse caso vai ser 0. E aqui eu posso colocar um ponto e vírgula. Então esse comando ele vai adicionar uma coluna. Eu vou alterar a tabela de usuários. Eu vou adicionar a nova coluna na nossa tabela aqui, a coluna idade, que vai ter o tipo de dados small int, né? Valores inteiros. Não pode ser vazio. E como a tabela já está criada, preciso passar um valor default. Nesse caso vai ser 0. Tem que ser valores inteiros aqui. Vou clicar aqui para executar. A carry já foi retornada com sucesso. E aqui eu posso dar um select. Vou dar um select aqui para ver como é que tá, né? E tá aqui, ó, a nova coluna. Ele adicionou aqui a coluna idade. Todos eles estão 0 porque durante a criação desses usuários, nós não tínhamos a coluna idade. Foi adicionada agora. Então eu coloquei um valor default para que não tenha esse registro, tá? Vai ser como 0, mas eu posso ir lá no usuário Marcos e colocar a idade, tá? Só para você saber. Então agora os novos usuários, a gente já vai conseguir colocar a idade. Então eu posso colocar lá o comando insert into, né? Usuários. Eu vou colocar aqui nome, e-mail, data de nascimento, que é tudo obrigatório, né? E a idade. E aqui eu vou passar os seguintes valores. Eu vou passar o João de novo, né? João 123, @gmail.com. A data de nascimento, 6/9 dos anos 2000 aí, pode ser qualquer idade, né? Ele tem 20 anos. Cara, só um exemplo, tá? Só um exemplo, nem é essa a idade, só tô colocando aqui só para você ver. Adicionei, beleza. Vou dar um select. E tá aqui ó, a idade dele e o novo usuário. Bacana? Ah, não quero mais essa coluna idade. Ou não quero qualquer outra coluna aqui. Você pode excluir a coluna de uma tabela? Posso. Não quero mais a coluna idade. Beleza. Para tirar uma coluna, primeiro preciso fazer a alteração na tabela. Então, alter table. Vou fazer uma alteração na tabela de usuários. E aqui eu vou utilizar o comando drop column. Ou seja, eu vou excluir a coluna. Qual coluna? O nome da coluna. Idade. Ponto e vírgula. Pronto. Vou dar um select. Não tenho mais a coluna idade. Então você já aprendeu a adicionar uma nova coluna, a inserir registro e a excluir essa coluna. Agora, pessoal, eu vou mostrar para você como fazer o relacionamento entre as tabelas. Ou seja, você pode ter uma tabela que se relaciona com a outra tabela. Então, vou pegar aqui um exemplo no Google. Você pode colocar aqui, ó, relacionamento entre tabelas SQL. Aí você vem aqui no Google Imagens, né? Você pode vir no Google Imagens e você vai ter vários exemplos aqui de relacionamento entre tabelas. Aqui você tem a tabela com pessoas, que se conecta com contas, que se conecta com cartões. Uma tabela se relaciona com a outra. Você pode colocar aqui, ó, relacionamento entre tabelas, SQL, pedidos e usuários. Vai aparecer várias aqui, ó. Ó, essa daqui, por exemplo, ó. Essa aqui é bem interessante, ó. Aqui você tem uma tabela cliente, o nome, endereço e telefone, e aí o código do cliente, né? Essa tabela tem uma chave de referência, todas elas têm que ter uma chave primária, né? Para se conectar uma com a outra, e através da chave primária código do pedido, a gente se conecta com o item do pedido, e assim vai. Então você pode se relacionar com várias tabelas. Então, a título de exemplo aqui, eu vou criar uma tabela de pedidos, e a gente vai conectar os usuários com essa tabela de pedidos aí. Então, eu vou criar aqui, ó, create. Eu vou criar uma nova tabela, pedidos. Vou colocar o ponto e vírgula aqui. E essa tabela de pedidos, a gente vai ter o código do pedido, a referência do usuário, né, o usuário que fez esse pedido e a data do pedido. Geralmente o pedido é só isso. E aí você tem o item do pedido, que está relacionado com o pedido, e do item do pedido você vai para o produto. Você também pode ter, né, o usuário faz o pedido e o pedido está relacionado a uma tabela de produtos. Geralmente você pode fazer dessa forma aí. A tabela de pedidos vai ter o quê? Vai ter o código do pedido. Então a gente vai colocar aqui serial, né? Auto-incremente, ele vai girar de forma automática esse código. A gente vai colocar ele como chave primária. E aí a gente pode conectar esse código do pedido com outras tabelas. E aqui a gente vai ter o campo usuário ID. Como que eu vou conectar a tabela de pedidos com a tabela de usuários? É através do campo usuário ID. O campo usuário ID ele é do tipo int, do tipo inteiro.
E aqui eu vou utilizar o código SQL Reference, ou seja, eu vou fazer uma referência para a minha tabela de usuários. Eu vou conectar minha tabela de usuários com a minha tabela de pedidos através de uma referência. Qual que é a referência aqui? Como que eu vou conseguir conectar o pedido do usuário com o usuário? Como que eu vou saber qual usuário fez o pedido? Através do ID do usuário. E precisa ser chave primária, tá? Por isso que a gente definiu como primary key. Então a gente vai referenciar o usuário através da tabela usuários. É aqui que eu vou passar a tabela, tá? Ó, a tabela usuários. E dentro de parêntese, eu vou passar o campo. Nesse caso é o campo ID. Então a gente está conectando a tabela usuários, pegando, né, a referência de cada usuário aqui e associando ao usuário ID. Quando o usuário fizer o pedido, a gente vai saber exatamente qual que é o usuário. E aqui eu vou ter a data do pedido. A data do pedido vai ser gerada pelo sistema. A gente vai colocar aqui o tipo timestamp. Vou colocar aqui default, né? E a mesma coisa. Current, underline, timestamp. Data e hora automaticamente do sistema aí. Então aqui a gente cria a tabela de pedidos com o código do pedido, auto-incremento, chave primária. Nunca vai se repetir aí o código do pedido. Já estamos fazendo a conexão do usuário lá da tabela de usuários para o nosso campo usuário ID. Já vamos saber quem fez o pedido. E a data do pedido é gerada também, né, de forma automática e baseado na data e a hora do sistema. Cliquei aqui, executou. Caso der alguma falha aqui, você clica de novo. Clica aqui em cima, refresh. Vamos ver se ele atualizou. Já temos aqui, ó, dentro de pizzaria a tabela de pedidos e a tabela de usuários. A mesma coisa. Eu consigo ver as colunas aqui da tabela. Beleza? Então agora eu vou dar um select, né? Ó. Vou dar um select na tabela de pedidos. A tabela de pedidos está vazia, né? Ó. Já consigo ver só a estrutura, né? O código do pedido, usuário ID e a data do pedido. Agora a gente vai fazer uma inserção. O usuário vai fazer um pedido agora. Então a gente vai inserir, utilizando aqui o insert into, a gente vai inserir na tabela de pedidos. E aqui, na tabela de pedidos, a gente só precisa da referência do usuário. O código do pedido ele é auto-incremente e a data do pedido também não precisa especificar. O sistema vai gerar. Então a gente só precisa do usuário ID. A gente só precisa passar aqui qual usuário fez esse pedido aqui, esse primeiro pedido. Então vamos ver aqui quais são os usuários que nós temos aqui. Nós temos o 1, 2, 3, o 5 e o 8. Então quem vai fazer esse pedido aqui é o Kleber, com ID 3. Então eu vou inserir, né? Vou fazer o primeiro pedido aqui, ó. Insert into na tabela de pedidos. A gente vai colocar aqui, ó, usuário ID. A gente precisa falar, né, qual que é o usuário que fez o pedido. Então a gente vai precisar do usuário ID. A gente vai passar os seguintes valores. A gente vai passar o ID do usuário que fez o pedido. Nesse caso, é o Kleber que fez o pedido aqui. Então a gente vai passar o ID dele, que é o 3. Vamos clicar aqui para executar. Foi um sucesso aqui. Vou só comentar aqui, né? E dar um select na tabela de pedidos. E agora a gente consegue ver qual usuário fez o pedido. Ó. Esse aqui foi o código do pedido. Aqui é a data, né? Ó. E a gente consegue saber qual usuário fez esse pedido aqui. Mais um. Agora foi o usuário 1 que fez o próximo pedido. Então agora a gente consegue ver o código do pedido 21 aqui foi o usuário 1. Quem que é o usuário 1? O usuário 1 é o Marcos. Então a gente consegue fazer o relacionamento entre as tabelas. Esse daqui é o relacionamento. E aí eu poderia conectar a minha tabela de pedido com a tabela de produtos. Porque o usuário fez um pedido lá. Beleza. Mas esse pedido é referente a qual produto? A esse pedido. O código do pedido está relacionado com outra tabela, que é uma tabela de produtos. E aí a gente vai saber qual que é o produto específico. Então a gente faz essa separação. E aí você pode pegar aqueles exemplos para ir montando um relacionamento. Eu vou mostrar para você aqui como que você faz o backup do seu banco de dados. Por quê? Caso aconteça algum problema aí, sem querer você apagou um registro, fez coisa errada, ou até sem querer, jamais pode acontecer, mas já aconteceu na história, de alguém apagar o banco de dados inteiro, cara, sem querer. E aí? Você perdeu a base de dados inteira da empresa? Se você tiver um backup, você consegue recuperar e subir isso daí para o ar o quanto antes. Então o backup ele é muito importante. E aqui no sistema de gerenciamento, a gente consegue fazer esse tipo de backup. Para fazer o backup, o que você vai fazer? Eu vou fechar isso daqui, minimizar isso daqui. Você vai clicar em cima do banco de dados que você quer fazer o backup. Nesse caso aqui é a pizzaria. Vou clicar com o botão direito e a gente vai vir aqui, ó, em backup.
E aqui você vai colocar o local onde você quer salvar esse backup. Então eu vou clicar aqui, você pode salvar onde você quiser. Eu vou salvar aqui em documentos e aqui eu vou colocar o nome do arquivo. Nesse caso eu vou colocar aqui, ó, pizzaria, né? Mas você pode colocar o nome que você quiser aí. Eu vou colocar o nome do arquivo pizzaria e eu vou salvar aqui. Então ele vai salvar nesse caminho. O formato você pode colocar custom mesmo. O encoding, sempre coloque o padrão aqui, ó, UTF-8. Cadê? Aqui, ó, UTF-8. E aqui no role name, você não é obrigado a colocar nada, mas você pode colocar, por exemplo, Postgres. Eu não vou deixar nada aqui. Vou clicar aqui em backup e automaticamente ele já fez o backup do meu banco de dados. Se você acessar documentos, tá aqui, ó, pizzaria.sql, um arquivo de 5 KB. Então vamos supor que eu excluí sem querer o banco de dados. Cheguei aqui, ó, deu um drop. Drop, excluir completamente. Não era para fazer isso. Como é que faz para restaurar? Para restaurar é bem simples. Primeiro eu preciso criar o banco de dados, tá? Eu vou clicar aqui em cima de database. Eu vou criar um novo banco de dados. Você vai colocar o mesmo nome do banco de dados, pizzaria. Olha aqui se está o UTF-8, tudo certinho. A gente vai clicar aqui em save. Beleza, ele vai criar o banco de dados, vai se conectar. Tá aqui. O meu banco de dados pizzaria está aqui e está completamente vazio. Se eu acessar o esquema dele, ó, e vir nas tabelas, não tem nada. Aí você vai vir dentro do banco de dados, vai clicar em cima do banco de dados aqui, ó, com o botão direito, e a gente vai vir aqui em Restore. Ou seja, a gente vai clicar aqui em Restore para restaurar o banco de dados. Aqui no formato você vai deixar mesmo Custom or tar, e aqui você vai procurar o arquivo. Ó. Nesse caso o meu está em documentos. Aí não vai mostrar nada aqui, né? Ó, você clica aqui, ó, All Files, buscar todos os arquivos, seleciona aqui o arquivo pizzaria, abrir, clica aqui em Restore, automaticamente o processo foi completo, né? Ó, e se você acessar aqui pizzaria, as tabelas, você dá aqui um refresh, né? Ó, e tá aqui, ó, tabela de pedidos e tabela de usuários. Vou clicar aqui em cima de pizzaria, Tools, Carry Tool, e aqui a gente pode dar um Select, ó. Select from usuários. E tá aí a minha tabela. Já fiz o backup do banco de dados. E basicamente é isso, pessoal. Esse daqui é o nosso curso de SQL. Clica no gostei, se inscreve no canal para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo nosso. Deixa o like para apoiar o nosso trabalho. E deixa aí nos comentários. Curso completo de SQL com Postgre SQL. Ou curso de SQL, ou curso completo de SQL, ou coloca aí só Postgre para ajudar aqui no algoritmo e mais pessoas em receberem esse curso gratuitamente. Você não precisou pagar nada por ele, mas o trabalho feito para fazer esse curso é um trabalho muito grande. Então, para você apoiar o nosso trabalho, faça isso que você vai nos ajudar. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!